Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te trazer mais pelo menos uma, duas, três, quatro informações importantes que o técnico Roger Machado passou para a imprensa na conversa que ele teve conosco. Gente, a primeira situação foi o Roger explicando abertamente sobre qual vai ser a função, ou qual está sendo já a função do D'Alessandro no vestiário do Inter. Segundo ele, o D'Alessandro é a conexão do campo, das pessoas que trabalham na beira do gramado ou dentro do gramado especificamente jogando, com o andar de cima, os andares de cima, que são os dirigentes. O D'Alessandro vai fazer essa situação. Todas as demandas que o Roger tiver, que os jogadores tiverem, que precisarem chegar nos dirigentes, vai ser o D'Alessandro que vai ouvir e ele vai falar com os caras para tentar resolver todas essas paradas. Mas acho interessante o Roger falando abertamente, dizendo que sim, o D'Alessandro, até por tudo que ele representa, que ele conquistou no futebol, ele trabalha também como um guarda-chuva por trabalho, um guarda-chuva por projeto, um guarda-chuva para a história. Então assim, a gente às vezes até fala pejorativamente, dizendo, os dirigentes contrataram um escudo, e ninguém quer que o D'Alessandro seja um escudo, o próprio Abel Braga não é esta. Mas o Roger está dizendo, ele é um guarda-chuva, ele vai nos proteger. Saber que tem ele ali para fazer a comunicação, para o torcedor ter uma recepção, o Roger não falou isso, tá? Eu tô só avançando, ele usou o termo guarda-chuva do trabalho. Tá, mas para coerência que o cara que vai dar entrevista o torcedor vai ouvir, que ele vai dar uma explicação e se o Roger falar o torcedor vai ficar chateado porque o Roger ainda não tem o tamanho do D'Alessandro com a camisa do Inter e aí o Dali fala, fica melhor e tal, tudo isso ajuda e o Roger deixa claro aí quando ele fala sobre essa questão de guarda-chuva. Acho interessante o Roger falar que o vestiário já estava completamente diferente, que foi a primeira coisa que ele falou na rodinha, que ele também usa uma expressão, ele fala assim, jogador de futebol, ele é 50% confiança. Jogador de futebol, ele é 50% confiança. E que a confiança vai fazer toda a diferença no trabalho para ele dar certo ou não. Presta atenção, metade de um jogador de futebol é se ele está confiante ou não. Acho também interessante o Roger ao ser questionado sobre as coisas que, olha, como é que muda, como é que o Inter faz um jogo em Goiânia e depois joga aqui tão melhor, tem né, não é tão apático lá, não fica, tem mais garra e tal. Ele falou, olha, o principal é tu fazer uma avaliação sobre o porquê perdeu e o porquê que aconteceu aquela coisa e o que aconteceu lá. Não dá para avaliar um jogo em Goiânia como, perdeu pro Lanterna e não pode perder pro Lanterna. Não é assim que se faz uma avaliação de futebol, na visão do Roger, e cá entre nós, ele tá certo. Embora a gente use essas expressões, ele disse, eu não posso me permitir isso. Eu não posso avaliar, perdeu pro Lanterna, então, ele disse, senão, na primeira rodada, o time que for Lanterna, nunca mais ele vai sair de lá, porque ninguém mais vai poder ganhar do Lanterna. Ou se for só a situação me basear sobre, a questão financeira. Então, era só no final, todo mundo abrir, quem investiu mais, o cara tu ganhou, tu perdeu e pronto. Não é assim que funciona. Tu tem que entender o porquê que tu perdeu, o que aconteceu lá para tu perder para esse Lanterna. Porque só falar, não pode perder para Lanterna é muito fácil e tu não vai encontrar soluções. Quanto que o Inter já evoluiu? O Roger citou 4 situações de evoluções que ele encontra. E embora ele tenha admitido que de fato não evoluiu tudo que ele imaginava, que de fato, na verdade ele usa assim, tá evoluindo não na velocidade que se gostaria, mas tá evoluindo. A primeira questão, ele acha que o Inter já está marcando mais alto, marcando no ataque, fazendo uma marcação um pouco mais sob pressão. Outra, já está mais compacto. Eu te confesso que o Roger, eu vou tentar botar na legenda aqui, ele usa a expressão, ele usa metros, 35 por 20, eu acho. Ele usa quantos metros o Inter tem que estar sempre compactado. Sabe, as linhas estão aqui, defesa, meio, ataque, estão aqui, aí depois estão no meio, aí depois lá... Tá sempre jogando compactado. E ele tem até metragem do time mais ou menos para dizer, tá mais compactado, tá melhor. Outra questão, e ele fala todo sobre um balanço, o Inter tá fazendo todo um balanço entre os zagueiros e o Fernando Volante, para que o Inter gire o seu jogo, vai sair pela direita, vai sair pela esquerda, mas sempre tem o volante bem posicionado, protegendo o sistema defensivo. Então o Inter pode atacar por um lado, atacar pelo meio, atacar pelo outro lado, que ele sempre tá conseguindo fazer um balanço para ter os 2 zagueiros e o volante protegendo eles. E isso, obviamente, é uma evolução do seu jeito de jogar. Mas a principal que o próprio Roger falou foi, olha só, nós hoje temos mais imposição na bola alta, que passou até por uma mudança de jogadores, o mercado, e no caso o Rogel que veio, 1,91 m, e ele acha que é uma coisa que ele gosta, que ele precisa, que ele pretendia, ter mais imposição na bola alta e ter mais jogadores de imposição ali no sistema defensivo. E é uma mudança em relação ao antigo jeito de jogar.
Mas aí ele também faz aquela explicação, dizendo, olha, não dá para mudar tudo em 30 dias. O Fortaleza acaba de ser líder do Campeonato Brasileiro em um trabalho de 4 anos. Então não vai ser, definitivamente não vai ser em 30 dias que o Inter vai mudar completamente. Uma grande notícia é que o Inter está voltando para o seu CT. Sai lá de Alvorada e vem trabalhar no seu CT. E o Roger, obviamente, gosta disso, porque a estrutura é bem melhor, mas ele disse, olha só, ele tá, não é chateado o termo, mas tá bolado com a situação de não ter treinamentos perto das categorias de base. E ele falou, a partir de agora, ele vai buscar pelo menos uma categoria das categorias de base para treinar lá com eles em algum momento no CT principal, porque ele acha que essa proximidade, vendo os jogadores da base, pode alçar garotos para o time principal do Internacional. Presta atenção, o Roger, que estava em Alvorada observando treinamentos, porque era do lado, né? O Inter treinava um campo, eles treinavam no outro, quer fazer uma coisa que muita gente a todo momento pede que seja feito, e é uma cultura bem old school do futebol, dizer, treina com a base pelo menos uma vez na semana, a base vai estar sempre ali, para que o técnico possa ver, e daqui a um pouco o cara, assim tu descobre, sei lá, o Inter lá atrás estava precisando de um ponto, o Abel Braga recebeu a orientação, vê o Caio Vidal treinando, ele viu o Caio Vidal treinando, e aí o Caio Vidal, né, foi naquele momento, pelo menos com o Abel, mega importante, porque não tinha pontas e ele solucionou o caso do Inter. Mas enfim, o fato o Inter vai voltar para o seu CT e o Roger quer essa mudança para pelo menos uma vez por semana, uma categoria, aí pode ser sub-17, sub-20 e tal, vai ter que treinar lá para ele observar esses meninos e numa dessas puxar algum garoto das categorias de base. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.